Juntos mais uma vez para seguirmos com a leitura do livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira, narrando a história de Camilo Castelo Branco, que aqui se assina Camilo Cândido Botelho. Capítulo 6. A cada um segundo suas obras. Digo-vos, em verdade, que dali não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Disse isso Jesus, o Cristo. Está no Novo Testamento, Mateus 5, 25 e 26. Foi com comoção que, cerca de 0h, deixamos o pavilhão indiano atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo por intermédio dos 2 canalerras. Até então não saíramos jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às 6 da tarde, não sendo permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue. Depois dessa hora, somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e muito raramente era que o fazia, e unicamente para fins de instrução. Os locais por onde transitaríamos até ao bairro da Vigilância, assim como os demais núcleos de departamentos, não se encontravam, no entanto, em trevas, mas aclarados por um sistema de iluminação a que nenhuma outra concepção congêneres pudéssemos comparar. Não compreendíamos qual a natureza dessa luz que se estendia através das alamedas imensas, contornadas de alvoredos recobertos de neblinas. Mais tarde, no entanto, chegamos à dedução que seria a própria eletricidade, condicionada ao modo favorável ao ambiente astral. Olha só que informação importantíssima. O que era certo é que esse fulgor, não obstante sóbrio e discreto, irisava-se ao sereno produzindo efeitos cristalinos, como apreciáveis, mesmo belos, sobre a estruturação nívea do local. Aguardava-nos um veículo dos que comumente usavam os internos para os giros locais. Ao chegarmos, todavia, à sede da vigilância, vimos que enorme caravana se dispunha a partir, enquanto milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Durante algum tempo, sentimos-los deslizar suavemente, sem que adviesse qualquer incômodo. E tanta a naturalidade de que forma alguma daríamos conta da verdadeira natureza do meio de tração. Subitamente estancou o veículo, enquanto, atencioso, um vigilante nos convidava a descer, o que fizemos curiosos e satisfeitos. Encontrávamos-nos em vasto pátio cercado de possantes muralhas, o qual, apesar do adiantado da hora, apresentava grande movimentação de transeuntes, desencarnados e até de encarnados. Olhe só, havia a essa hora da noite transeuntes nesse local, encarnados e desencarnados, conquanto se apresentassem apenas com suas configurações astrais, enquanto os corpos materiais jaziam descansados em seus leitos, entregues a sono reparador. Então, como os que fizeram a série, leram a série André Luiz, sabem. Então, as pessoas, enquanto dormem, têm o seu perispírito liberto e eles podem viajar, estar aqui e ali, não é? Ao fundo, o edifício imenso, fartamente iluminado, todo branco e lucilante à claridade, de possante lampanário, afigurou-se-nos hotel ou repartição pública destinada a expedientes noturnos. Na verdade, tratava-se apenas de um apêndice da colônia, aldeamento necessário à variedade de serviços afetos àquela nobre instituição, posto de emergência móvel de que falara o chefe de nosso departamento, e o qual não nos era totalmente estranho, por dele ouvirmos referências no caso de Margaridinha Silveira. Milicianos da legião postavam-se de sentinela nos portões de entrada, ainda contornando a vigilância pelos arredores. Cada grupo de caravaneiros possuía nesse edifício dependências particulares, onde estabeleciam gabinetes de trabalho.
Em chegando ao local reservado a Teócrito, observamos resumirem-se tais dependências em um gabinete de trabalho, com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia, e um parlatório secreto. Teócrito reuniu Romeu e Alceste enquanto nos fazia sentar nas confortáveis poltronas que guarneciam a antecâmara. Entregou-lhe 2 endereços diferentes, observando: há cerca de 2 horas que estas damas, cujos endereços vos confio, conciliaram sono reparador. Trazei-as aqui, depois de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazerdes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável esta última recomendação. Forneceu-lhes auxiliares retirados da guarnição do próprio posto de milicianos para as garantias necessárias, despedindo-os com animadoras palavras. Em seguida, voltou-se para nós e, sentando-se ao nosso lado, iniciou conosco a animada palestra. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença dessa atraente personagem, cujas atitudes democráticas tanto nos desvaneciam, infundia em nosso imo tão suaves e benévolas impressões que nos confessávamos revivecidos e encantados. Natural timidez, no entanto, inibiam-nos dirigir-lhe a palavra antes de sermos interpelados. Ele, porém, lendo os nossos pensamentos, as ânsias que flutuavam, não se fez esperar, vindo ao nosso encontro com esclarecimentos utilíssimos, bondoso e sorridente. Bem sei, disse ele, a interrogação que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade. Louvável curiosidade no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperávamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, aproveitaremos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor. Interrogai-me. Foi Mário, como sempre, que se atreveu, pois, como sabemos, agitava-se todas as vezes que ouvia referências à terra e aos renascimentos em seus proscênios. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à terra os vossos discípulos? Sim, meu amigo. Nem eu aqui vos traria senão para proporcionar-vos algumas observações em torno dos nossos trabalhos de pesquisas. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel, volto a dizer aqui. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo do Nordeste brasileiro. Olhe só que distância. Locais onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. À procura de 2 irmãs nossas, cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretéritos, as quais, no momento, procuram erguer-se moralmente através de existência em severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade e paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para aqui, uma vez que os seus envoltórios materiais estão mergulhados em sono profundo e reparador, graças ao adiantado da hora. Aqui entraremos em entendimentos sobre a possibilidade de se tornarem mães de 2 pobres internos do manicômio, cujo único recurso é atentar, no momento, a fim de se aliviarem. Será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Pelo que observamos, esses infelizes renascerão em condições assaz embaraçosas, interveio Belarmino impressionado. Realmente, irmão Belarmino, continuou, encontram-se em situação tão desfavorável que antes das experiências mesmos que deverão repetir, uma vez que elas se furtaram com o suicídio consciente e perfeitamente responsável, só poderão animar o envoltório carnal enfermiço, meio deturpado,
onde se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Assim, de posse de tal envoltório, com o qual se afinam pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na terra. Olhe lá. Cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na terra, interrompida antes do tempo justo pelo suicídio. Dessa forma, se aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isso implicará uma segunda etapa terrena, ou seja, nova reencarnação, como será fácil depreender. Temos já consultado várias damas em outras localidades análogas, se prestariam de bondade à caridade de aceitarem filhos doentes por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevados a fim de aquecer em serviço à causa divina com abnegação, voluntariamente. A volta ao mundo das expiações daqueles sofredores, em vista disso, sofria delongas, quando urgia proporcionar-lhes alívio por esse meio supremo. Então, a direção-geral do Instituto enviou-nos dados sobre as duas senhoras já mencionadas, capazes ambas de enfrentarem a espinhosa missão por devedoras de grandes reparações às leis da criação. Eu vou fazer um parêntese, lembrando que a pessoa que se matou, o suicida, permanece no vale dos suicidas pelo tempo que faltava para ele desencarnar de forma natural. Para quê? Para gastar o fluido vital que ele recebeu ao nascer. E agora, quando ele vai nascer outra vez, ele precisa novamente ficar encarnado num corpo doente pelo tempo que faltava para ele desencarnar. Então, uma pessoa que queria morrer aos 80 anos e matou-se aos 20, tem que ficar 60 anos no plano de sofrimento e depois reencarnar e ficar ao mesmo tempo novamente num corpo doente. Que coisa triste, não é? Então, o suicídio é uma escolha muito, muito mal feita. Continuando. Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem. Alvitrei fiel ao azedo pessimismo que não me deixara ainda. Não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se tratam de duas almas bastante arrependidas de um mal passado e que atualmente, humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e a abnegação. Estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa vontade a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se recusarem, a divina providência encarnada na lei de rege o plano das causas, estará no direito de impor-lhes o mandato como provação nos serviços de reparação dos maus atos passados, pois ambas são espíritos que, em antecedentes existências planetárias, erraram como mães, furtando-se criminosamente às sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante, e descurando-se lamentavelmente dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiara em outras vezes. Agora, imersa nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a natureza, moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas, encarceradas, uma na solidão de uma ilha, de onde jamais poderá escapar-se, outra na aspereza de um sertão inclemente, ao invés de filhos missionários, inteligentes, considerados nobres e dignos no plano astral, e por isso mesmo úteis e benquistos, que o seriam forçosamente na sociedade terrena, terão de expiar os infanticídios passados, ou seja, elas abortaram os seus filhos, debruçando-se sobre meráveis berços onde gemerão, rangendo os dentes, outros espíritos agora culposos,
reputados grandes condenados do plano espiritual, transformados pelo nascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães, amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Belarmino justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos? Como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso? Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente tal acontece não só a suicidas, como também a aqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família ao infligir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar, afim, colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar no ambiente afetuoso se possuir afeições remotas que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres na época em que haja de reencarnar, se essas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Casos outros, não raramente, se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal a que se portaram entre espíritos inimigos, o que será muito pior do que se fizesse entre estranhos simplesmente. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual e que há mistério de que tais coisas se verifiquem sobre a sublime lei do amor, que deve atrair e unir indiscutivelmente todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Entre mentes, davam entrada no singular gabinete dois infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares do irmão Jacó. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que lhe cercava. O olhar vago, indeciso, tardos os passos, expressões de angústias indefiníveis. Conduzidos ao palatório, foram ali introduzidos por Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Escoaram-se alguns minutos. Os assistentes de irmão João aguardavam novas ordens na própria sala, onde nos encontrávamos, conservando respeitosa atitude. Não nos atrevimos a emitir qualquer um monossílabo. O silêncio dominava o vasto ambiente do posto singular e vago temor inibia-nos prosseguir na conversação. De súbito, movimentou-se o exterior como se algo de muito importante se passasse. E Romeu e Alceste, Carlos e Roberto, com alguns mais auxiliares, entraram no salão conduzindo duas senhoras, duas mulheres de humilíssima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiras de grande responsabilidade. Curiosos, examinamo-las. Uma, franzina, delicada, parecendo enfermiça e frágil, aloirada, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituara à existência objetiva diária, era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. O marido acompanhava-a, humilde, respeitoso. Era um pescador. A outra, trigueirada, vivaz, espantadiça e nervosa, revelava-se imediatamente como sendo a brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos, esparsos nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, a expressão enigmáticas dos belos olhos cavados reluzentes, onde as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só. Não era casada.
O ludibrio de um sedutor abandonara à mercê dos acontecimentos oriundos de um amor infeliz, mal conduzido e profanado pela traição masculina. Uma sociedade que não perdoa à mulher deixar-se enganar pelo homem em quem depositou confiança. Soubemo-lo mais tarde penalizados. Os três eram como que protegidos por tenuíssimo envoltório que se diria de cristal, cuja forma correspondia exatamente à da silhueta que traziam, e dele se desprendia estreita faixa luminosa, estendendo-se, alongando-se como se estivesse atada ao tronco de prisão invencível. É o cordão de prata. Vamos ver se eles vão explicar isso aqui. Trata-se do revestimento de fluidos vitais próprio de todos os seres vivos e do corpo fluídico que une o espírito ao corpo material durante a encarnação, respectivamente. Então, era o corpo fluídico, por cima do perispírito, e o cordão de prata, que liga o perispírito ao corpo que está dormindo. Ele é extremamente elástico, então não se preocupem que ele vai até o Brasil com facilidade. Teócrito acolheu-os bondosamente e, tratando-os com imensa ternura, fê-los penetrar os gabinetes do parlatório, onde já se encontravam os pupilos de irmão João. Em seguida, nos surpreendemos com a presença do próprio irmão João, que se aproximara, sorridente. Levamo-lo respeitoso e emocionados à sua passagem. Dele recebendo cordial cumprimento, penetrou com Teócrito no parlatório, e o silêncio caiu novamente no salão. Conquanto ali nos encontrássemos para a instrução, não assistimos ao que se passou em secreto entre os obreiros de Jesus e os delinquentes necessitados de redenção. Hoje, porém, traçando o esboço dessas memórias, 30 anos depois dessa cena se passarem, então olhem lá, Camilo está contando tudo isso para nós 30 anos depois dessa cena se passarem. Ele está contando para Ivone, não é? Poderei esclarecer ao leitor quanto ao dramático episódio desenrolado naquele augusto recinto, que então nos era vedado, pois nesse longo espaço de tempo, sólido conhecimento adquirimos que a tanto nos autorizam. Teócrito e João procuravam entrar em entendimentos com o casal português e com a brasileira nordestina sobre a vantagem do renascimento, por seu intermédio, daqueles míseros infratores da soberana lei, necessitados da existência corporal terrena para se aliviarem dos insuportáveis sofrimentos por que vinham passando. Os acontecimentos foram explicados com minudências a todos três, enquanto os pretendentes à qualidade de filhos lhes eram apresentados em toda a dramática veracidade das circunstâncias em que se debatiam. Os pacientes paladinos da fraternidade agiam como eméritos causídicos que eram, da suprema legislação, expondo com eficiência e nobreza de vistas o sublime alcance da medida que aconselhavam. Os indicados para a grandiosa missão de caridade, isto é, de receberem o sagrado depósito dos filhos de Deus, que necessitavam farem-se filhos do homem a fim de se reabilitarem do pecado, resistiam, porém, esquivando-se ao impressionante convite. Oh, não, não, diria o humilde casal de portugueses. Não desejamos filhos doentes, aleijados ou débeis mentais. Casamo-nos há apenas um mês. E nosso sonho mais querido, e que bom Deus nos conceda para o primogênito a alminha de um querubim rosado e sadio. Queremos filhos, ó sim, mas que sejam fortes e alegrinhos, que nos sirvam de arrimo precioso na velhice. E diria a brasileira, debatendo-se envergonhada, diante de uma entidade como Teócrito, que conhecia seus mais secretos pensamentos, revelando-se senhor de todas as ações por ela praticadas. Não, meu senhor, não posso ser mãe, prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos e minhas caras amigas? Seria por todos certamente menosprezada, e até mesmo por ele, bem eu sei, o filho paralítico. Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? Intervinha, porém, Teócrito, secundando por irmão João, lógico e grave, digno defensor da causa redentora, cujo chefe expirou nos braços de uma cruz
mostrando aos homens o roteiro sublime da abnegação. Se, como mulher, erraste, negligenciando quanto ao dispositivo sexto da Lei Suprema, que impõe a donzela o respeitoso dever da castidade até o advento sacrossanto do matrimônio, carecerás forçosamente da reabilitação pela abnegação do sacrifício, observando com fidelidade dispositivos outros da mesma lei, capazes, pela largueza da expressão, de cobrir a infração no primeiro. O ensejo aí está, naturalmente, advindo dos teus próprios atos. Se necessariamente serás mãe, visto que a maternidade é uma função natural da mulher fecunda, ou melhor, da mulher fecundada para o divino serviço da reprodução da espécie humana, que aceites para animar a argila, que se produzirá em ti um pobre espírito delinquente como tu, e também necessitado de reabilitação, ajudando-o a erguer-se do báratro por onde se arrojou, operarás a tua própria redenção e afianço-te, minha filha, em nome do divino Messias, que cumprindo os teus deveres de mãe, enquanto os homens se cobrirem de opróbrio e humilhações, castigando-te pelo teu erro, o céu te reanimará, a fim de que resistas a todos os embates e venças a provação. Glorificando-te espiritualmente pelo heroísmo que testemunhares como mãe de um miserável enfermo, que um pobre suicida do passado, carente de alguém caridoso bastante para amá-lo e protegê-lo, apesar de sua desgraça, e que, servindo aos misericordiosos desígnios do Senhor, por ele vele, conduzindo-o nas expiações de nova permanência na carne. Debruçada sobre o berço, pobre e humilhado do teu filho, menosprezado por todos, mas não por ti, nem pela divina providência, sorrindo com amor ao pequenino paralítico, que te buscará com os olhos tristes, cheio de confiança, reconhecendo tua voz entre mil, e aquietando-se aos teus murmúrios afetuosos. Terás encontrado, minha filha, a linfa generosa que lavará a mácula desonrosa de que te contaminaste. Recalcitravam, entretanto, os interlocutores, mas Teócrito e João continuavam a exposição das vantagens de tal desprendimento dos méritos que conquistariam perante a lei suprema, da assistência celestial, de que se tornariam credores, da palma honrosa que receberiam futuramente da legião patrocinada por Maria, como prêmio supremo ao gesto de caridade para com aqueles seus pobres tutelados. Enquanto se verificavam tais providências, estes, presenciando a grave confabulação, entrevendo dificultosamente o que se passava, sentiam-se singularmente atraídos para as duas senhoras, afinando-se com o tônus vibratório emitindo por suas emanações mentais e sentimentais, podendo-se mesmo asseverar que a atração magnética indispensável ao fenômeno da incorporação, através do nascimento, desde aquele momento principiara a receber os impulsos divinos que a deveria consolidar. Porém, porque chorosas e irresignadas as três personagens humanas não se animassem a estabelecer o acordo definitivo, os dois incansáveis instrutores, requisitando a colaboração de Romeu e Alceste, decidiram-se a uma medida vigorosa, capaz de encaminhá-las de boamente a razoável assentimento. Sob a ação da vontade dos dois abnegados obreiros da fraternidade, passaram as duas mulheres e mais o varão a rever os panoramas das próprias existências pretéritas, vividas sobre a terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. Nós carregamos, meus amigos, todos os fatos que fizemos nas centenas de vidas anteriores dentro do nosso perispírito. As ações inconfessáveis praticadas contra a soberana legislação, em prejuízo do próximo e de si mesmos, portanto, os crimes nefastos, cujas consequências estavam a exigir séculos de reparações e reajustamento, por entre as lágrimas de mil dores decepcionantes. O casal de portugueses reviu-se como abastados fidalgos, emigrados para o Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar de que se ufanavam,
levando ao desespero míseros africanos que vergavam doentes e exaustos sobre a rudeza de labores excessivos, maltratados a cada dia por novas disposições arbitrárias e impiedosas. A infeliz nordestina, por sua vez, reconheceu-se como dama orgulhosa da própria formosura, que o fora em antecedente existência planetária, irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com o desrespeito dos juramentos consagrados ao altar do matrimônio, recusando-se, ao demais, ao tributo das leis sublimes da natureza, que dela exigiam o desempenho da maternidade, recusa que a levara até mesmo ao infanticídio. Desfile sinistro de faltas abomináveis, de erros calamitosos, de ações irreverentes e infaustas emergiam dos escrínios conscienciais daqueles infortunados que haviam reencarnado desejosos dos testemunhos de reabilitação, os quais agora, como acréscimo de misericórdia concedida pelo Todo-Generoso, recebiam o dadivoso convite de ajudarem a própria causa praticando a excelente ação de se prestarem aos serviços de paternidade terrena a outros delinquentes, como eles, carecedores de evolução e progresso moral. E tal foi a intensidade das cenas revividas, que gritos lacinantes eram ouvidos no salão onde nos encontrávamos, o que vivamente nos emocionava e surpreendia. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabriram-se as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a quantos ali se achavam. Tristonha, mas resignada, pronta a cumprir sua generosa missão, a portuguesa caminhava ao lado do esposo, que compartilhava a sua conformidade com o inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna do velho Canaleiras e de seu inseparável filho Roberto. Meus amigos, difícil. Como eu sempre digo, não existem inocentes na terra. Todos nós erramos, se não nessa, nas anteriores, não é? Continuando. No dia imediato, era já adiantada a hora que nos vieram buscar para o prosseguimento da visita à instrução que nos cumpria levar a efeito antes de nos desligarmos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido e que, solícita, nos aguardava. Faremos hoje a nossa derradeira excursão, esclareceu. Irmão Teócrito deseja conduzir-vos à terra, onde comunareis o giro instrutivo que vindes experimentando. Como tendes já ideia do que seja um trabalho de pesquisa para se firmar no meio ambiente favorável, as condições em que deverá um de vós encarnar, levar-nos à sessão de planejamento de corpos físicos. Não ignorais, meus amigos, que antes de se da reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc., etc. Mormente, se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis, etc., somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais absolutamente não serão construídos à revelia do espírito reencarnante e tampouco dos cientistas prepostos do Senhor para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. Sede bem-vindos a esta casa, meus amigos, exclamou a dama que nos recebera, a quem fomos apresentados por nossa gentil acompanhante. Entrai confiantemente, irmã Rosália vos acompanhará. Em seguida, conduziu-nos a uma sala de grandiosas proporções, rodeada de portas cujas arcadas de fino lavor artístico deixavam-se velar por extensos reposteiros, lucilantes e flexíveis como a melhor seda. Penetramos o interior por uma daquelas passagens e logo se nos apresentou um iniciado risonho e simpático. Surpreendidos, verificamos haver ingressado em recinto que se afigurava à nossa apreciação como legítimo cenáculo de arte, recanto sedutor, se assim nos podemos referir,
a um ateliê de artistas eméritos, onde mestres das artes plásticas exerciam sublimes encargos, cônscios das responsabilidades que os investia a ação divina providência. Várias salas se sucediam, em bonita perspectiva circular, todas deixando passagem umas para as outras, em sentido reto e através de arcadas magníficas, traçadas por bem inspirados engenheiros da mais pura arquitetura hindu, e cada uma comunicando-se para o exterior, como uma entrada independente, como vimos na antecâmara, guardada pelo vigilante. Na primeira dependência dessa admirável fileira de salas circulares, destacamos obreiros curvados sobre páginas de apontamentos e documentações importantes para o serviço a se realizarem, provindo de outras seções, como de análise e de pesquisas, bem assim do templo, e relativos aos vários pretendentes ao ingresso no mundo objetivo ou material. Era uma longa fila de bancadas de estudo e trabalho, disposta à feição de sala, isto é, em semicírculo, sob a impressionante claridade azul-dourada que descia de majestosas cúpulas, lembrando velhas catedrais. Das janelas, sugestivos primores da arquitetura, destacava-se o panorama vasto do departamento, com seus jardins suavemente coloridos, a influência magnânima do azul do céu, acalorado pela luz do sol, que ali espaçava os valores sadios do seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora, iluminando a mente dos artistas. Uma vez estudado aí o teor dos apontamentos provenientes do exterior, seguiam ordens para a sessão de modelagem, disposta na sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro, tal como as instruções determinavam a saber. A. Mutilado desde o nascimento. B. Passível de ser, no decurso da existência, por enfermidade ou acidente. C. Passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. D. Normais. O que indicaria, portanto, fatos decisivos da programação do carreiro a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao feitio das expiações e testemunhos de cada caso. Pois convém não esquecermos que muitos daqueles míseros albergados, nossos cômpares, reencarnariam possivelmente em envoltórios físicos normais e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fosse, avultando, em casos tais, lutas e sofrimentos irreparáveis de ordem moral tão somente. Ora, no gabinete seguinte viam-se também os esboços dos corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal, habilmente classificados da seguinte forma, em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque em pedestal conveniente, pois esses esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, dadas a perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído. A. O envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio. B. Ao lado uma placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório na ocasião do sinistro, a saber, estado da saúde, volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal que deveria dar o trespasse e a extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio, local do desastre, gênero do mesmo, causas determinantes e nome do infrator. C. O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivara a extinção das fontes de vida localizadas no envoltório era assinalado no esboço com lesão idêntica à que sofrera o corpo material. D. Casos especiais: afogamentos, triturações por esmagamento, queda, reprodução plástica dos restos do envoltório, tal como o suicídio o reduziu. A impressionante perfeição desta última reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido, como aqueles mestres ou não dolorosamente experimentados como nós outros. A esta sala, que seria a mais bela e sugestiva, se houvesse ali local inferior aos demais,
seguia-se a da preparação dos esboços para os corpos futuros, a sequente encarnação. Seria a seção de modelagem, idêntica à sua congêneres. Esta antecâmara sobrepunha-se, no entanto, pela intensidade e delicadeza do labor desenvolvido e pelo número elevado de obreiros. Os mapas, os esboços encomendados eram organizados sobre rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se depois para a revisão e aprovação do templo, das sessões de análise e pesquisas e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente, sob o critério de seus mentores e guias particulares. Não raramente, seus futuros ocupantes aprovavam-nos, por entre crises de angústias as lágrimas, dando-se mesmo casos de requererem delongas para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem ainda um pouco e melhor se encorajarem para o inevitável. Mas, se porventura o estado de penitente, por demasiado precário, não lhe permitisse lucidez para exame conveniente e respectiva aprovação, o templo e seus guias missionários supriam-lhe as deficiências, zelando por seus interesses com justiça e amor, quais criteriosos advogados com seus constituintes. Percorremos o agrupamento e salas, possuídos de singular comoção, tudo observando com interesse máximo. Acompanhava-nos, lecionando esclarecimentos preciosos, além de nossa boa Rosária, o iniciado responsável pela seção Irmão Clemente, cuja cultura e grau de elevação no mundo em que vivíamos seriam fáceis de entrever através das responsabilidades de que era investido. Sim, meus caros amigos, meus irmãos, dizia Clemente, enquanto paternalmente nos guiava de sala em sala, propondo-nos teses formosíssimas e reconfortadoras em torno das soberanas leis de que era digno intérprete, as quais tantas elucidações levavam a minha pobre alma escurecida pelo erro, que não me negarei ao desejo de também transcrevê-las para estas despretensiosas páginas de além-túmulo. Sim, meus amigos, bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cuja sabedoria e bondade, inexcedíveis nos soergues das incompreensões do erro, para as alcançadoras vias da regeneração, através dos serviços ininterruptos dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens estão ainda longe de conhecer a sublime expressão dessa lei, que só o pensamento divino, com efeito, seria capaz de estabelecer, a fim de sua criadora, de sua criação, dotar com impossibilidade de vitória. A ignorância dos elevados princípios que presidem aos destinos da humanidade, a má vontade em querer participar de conhecimentos que os conduziriam às fontes elucidadoras da vida, assim como os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade, têm impedido os homens de reconhecerem esse vasto e glorioso alicerce de sua própria evolução, da sua emancipação espiritual. O homem de ciência, por exemplo, considerado semideus nas sociedades terrenas, das quais exige todas as honrarias e fictícias glórias, não admitirá, em hipótese alguma, que o grande orgulho se arrasta a par da ilustração, posteriormente possa condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde, na qual seu coração ressequido e árido de virtudes edificantes adquirirá os doces sentimentos de amor ao próximo, as delicadas expressões de vera fraternidade que só o respeito e a veneração à causa cristã poderão inspirar enquanto o intelecto repousa. O soberano, o magnata, as classes consideradas privilegiadas pela sociedade terrena, que levianamente se utilizaram das concessões feitas pelo soberano supremo, a fim de contribuíssem no labor de proteção à humanidade e desenvolvimento do planeta, não admitirão que os depautérios cometidos em desencontro das divinas leis os induzem a renascimentos desgraçados, em os quais existirão miséria, servidão, humilhações, lutas contínuas e adversas, a fim de que, em tão laboriosas recapitulações, expiem pela indiferença ou maldade
de que se deram provas no passado, deixando de favorecer as classes oprimidas, o bem-estar geral da sociedade e da nação em que viveram, preferindo a solidariedade fraterna devida aos homens uns aos outros, o egoísmo acomodatício e pusilânime. O branco, o de pele alva, cioso da pureza da raça, que o preconceituoso conluio do orgulho com a vaidade lhe faz supor seja privilegiada pelo favor divino, não concordar em render homenagens a uma lei universal e divina, capaz de impor-lhe um dia a necessidade de renovar a existência carnal ocupando o envoltório cuja pele será negra ou amarela, bronzeada, mestiça, etc., etc., obrigando-o a reconhecer que o espírito, e não o seu passageiro e circunstancial envoltório físico-material, é que necessitará clarear-se e resplandecer através das virtudes abnegadas e aquisições mentais e intelectuais, coisas que poderá obter no seio de uma ou de outra raça. E mais, que negros, brancos, amarelos, etc., todos descendem do mesmo princípio de luz, do mesmo foco imortal e eterno, que é o Pai Supremo de toda a criação. Entretanto, meus amigos, admitam ou deixem de admitir todos esses respeitáveis cidadãos terrenos, ainda que a eles e também a vós repugne o imperativo dessa lei magistral, o certo é que ela é irremediável, indiscutível, e que por isso mesmo todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido, pelo progresso já realizado, ingressar em planetas mais ditosos, também reencarnados, em cujas sociedades iniciarão novo ciclo de progresso, em escala ascensional, da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isso, porém, para milênios e milênios. Nenhum homem, portanto, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei, quer dela se desagrade ou se lhe tribute respeito, uma vez que é necessária a toda a criação, como fatora de que é o seu progresso, sua ascensão para o melhor até o perfeito. Na vinha do Senhor, o universo infinito, existem obreiros indicados ao melindroso serviço de promovê-la. No que concerne à terra, encontram-se eles sobre as vistas do unigênito de Deus, a quem se acha afeta a redenção do gênero humano. Assim como diariamente o homem assiste o romper do sol e o seu declínio no horizonte, assim como sente soprarem os ventos e vê caírem as chuvas, crescerem e florescerem as plantas, as flores recenderem seus perfumes e os astros rebrilharem no infinito dos espaços, sem avaliar a imensidão e as asperezas do trabalho que tudo isso significa, e ainda menos a dedicação, os sacrifícios que tão sublime labor requer das legiões de servos invisíveis que no mundo astral são incumbidos da conservação do planeta, segundo os altos desígnios do onipotente Criador. Também diariamente assiste a milhares de renascimentos de semelhantes seus e de muitos outros seres vivos organizados, ignorando a emocionante e encantadora epopeia divina que contempla. E tanto se habituou o homem a ver-se rodeado das manifestações divinas, que se tornou a elas indiferente, não cogitando a apreciação e o louvor das suas grandes, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Como, porém, não ser assim, se ele próprio está mergulhado no seio do universo divino, como descendente do divino Criador de todas as coisas? Ouvíamos com muito agrado, sem nos animarmos ao menor à parte. Tudo aquilo era novo e muito emocionante para nós. Sentíamos-nos como diminuídos, vexados em face de uma sociedade para a qual nos reconduziríamos incapacitados. Admirava-nos de que dela recebêssemos trato tão gentil, amistosas atenções como naquele momento. Fomos atraídos para uma das esplêndidas galerias onde se alinhavam as belíssimas estátuas mapa. À frente de cada uma, a mesa de trabalho do operador.
Vários iniciados ali se encontravam, fiéis ao nobilitante dever de servir a irmãos menos experientes da ciência da vida, mas atrasados na peregrinação para Deus. Alguns examinavam detidamente as minúcias da configuração de a seu cuidado. Outros estudavam apontamentos e instruções, enquanto ainda outros examinavam a fotografia dos despojos, esboçando mapas de futuros envoltórios a serem encaminhados para aprovação, etc. e etc. A cada um empregando esse extraordinário mistério, ou melhor, esse extraordinário ministério, ao máximo da atenção e boa vontade de que eram capazes, fez-nos conceber o ideal do funcionalismo perfeito, cônscio do dever a cumprir. Aproximamo-nos das estátuas. Era o mapa antigo anterior ao suicídio. Surpreendidos, observamos serem esses modelos singulares, animados de movimentos e vibrações, tornando-se assim um tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, através das artérias, víamos deslizar em toda a pujança a precipitações naturais do corpo humano, um filete de líquido rubro luminoso, indicando o sangue, com suas manifestações normais de um corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas luminosas, sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las houvessem de comprimir reflexos da luz delicada do luar. Quanto à cartilagem, o rendilhado dos nervos, a carne, era igualmente representado por tessituras mimosas, de cambiantes níveis jal de róseo, respectivamente, o que a peça fornecia, expressão de grande beleza. Eu lembro aqui aqueles que estudaram as obras de André Luiz, também aqui postadas, onde esses corpos são também descritos, não é? É assim. Continuando. O pequeno universo do corpo humano, pois, com todos os pormenores, ali se encontrava ideado com maestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais em nossas observações observamos serviços mistos em quaisquer setores. Ao fim de alguns minutos, ouvimos de Rosália, exclamava, atraindo singular emoção. Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e distoso por obter da inexequível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tem de arrastar ciclos de progresso ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a esses, seriam considerados monstruosos. Silenciamos, chocados, sem ânimo para divergir, encetando polêmicas tão do nosso agrado, dada a ignorância em que nos achávamos, quanto ao palpitante e arrojado assunto. O nobre instrutor, porém, interveio, dirigindo-se a nós outros, risonho como sempre. Sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem, pois, com efeito, sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É um templo, um santuário, onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isto é, a alma imortal, para que nele se alinhe e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. Vede o coração? Órgão sensível e heróico, infatigável, sentinela, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação. Escrínio onde o espírito localiza a sede dos sentimentos, que consigo carrega desde a vida espiritual. Examinai o cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelo excelso artista, tesouro inapreciável, que o homem recebe ao nascer, sobre o qual agirá a mente espiritual, dele servindo-se para as novas aquisições dos labores efetuados. É um outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, bússola generosa em meio das trevas, encarceramento físico terrestre. E o aparelho visual, que carrega para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza, fato?
não será, porventura, digno similar dos primeiros? Será este precioso relicário de luz que se acumularão as potências sublimes da visão espiritual, dosadas, harmoniosa e sensatamente para o uso conveniente do indivíduo durante o seu estágio carnal, assim lhe facilitando as realizações que lhe competiriam no concerto das sociedades humanas. Atentai, não obstante, esses escaninhos auditivos, caprichosos labirintos, que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes. Tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos, que permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações daquelas lhe forem necessárias ao progresso e a tarefas que deverá realizar, e até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar, sutil, obscura, modesta, tão preciosa a qualidade do envoltório carnal, no entanto, absolutamente indispensável ao gênero humano, e a esse auxilia generosamente, coparticipando do trabalho alimentar, fiel calculadora da conservação do fardo precioso do corpo. Quão grandioso deverá outrossim parecer o labor da língua, ao observador consciencioso, órgão que traduz, ao demais, o pensamento da criatura encarnada através da magia da palavra enunciada. Oh, como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade. É da complexa fibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade através da palavra. É graças a seu produtivo labor que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, nobilitando por alevantados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações, as harmonias arrebatadoras dos vossos mais caros poemas, assim como as suaves nênias do amor materno junto ao berço em que adormece o querubim risonho, e também o nome sacrantíssimo do Todo-Poderoso nos ciclos férvidos da oração. Nenhuma peça inútil, nenhuma linha supérflua, votada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando o todo generoso, são indispensáveis à sua harmonia magistral. Completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se numa beleza majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo uma das outras, para a sublimidade de vistas do gracioso conjunto, favorável ao equilíbrio do espírito, que nele temporariamente habitará, qual lâmpada sagrada em santuário eficaz. A natureza, meus amigos, é a vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana de seu divino poder magnético. Tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Pois ficai atentos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo da imortalidade, e não apenas para os serviços da expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota, simplesmente, e existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um. O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habitação daqueles que se derivou em um hausto divino, o modelo originado da vontade do sublime, artista, penosamente evolutivo, através dos séculos, é a beleza. A existência de desarmonias no conjunto provém de que espíritos que o modelaram, a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejariam, ou melhor, assim os desejaram, fossem por modéstia, por humildade, fosse comodidade e receio de situações perturbadoras, pois a beleza física, muito admirada sobre a terra, torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Também muitas vezes a rejeitam, preferindo o seu inverso ou a mediocridade de linhas discretas, aqueles que renascem espiando grandes erros pretéritos, pois não ignorais que o estado de fealdade, de anormalidade de traços,
por não ser o natural, torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo provação. Vede esses modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais assim perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer. O auxílio, que dependeu da natureza para que vencessem, ela o forneceu com o invólucro carnal apropriado ao gênero de labor a que eram chamados a desenvolver, qual a armadura sólida de outros cruzados que pleiteassem a vitória do espírito. Apesar, porém, de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram, furtando seus deveres para que reencarnaram, como até destruíram o precioso fardo posto em seu poder, tão bem dotado, aniquilando-o com o suicídio. Não nos calavam bem a consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento. Amarga tristeza ia avassalando nossas mais íntimas faculdades, e a cada novo conceito proferido, não obstante, seguimo-lo de boa mente a renovação do convite para nos aproximarmos das mesas, onde inspirados anatomistas traçavam os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo prestes a reencarnar. Nestas bancas de trabalho, continuou minucioso, auxiliares meus preparam mapas corporais para suicidas portadoras de débitos vultosos, os quais, antes do malogro, haviam recebido aparelhos materiais bem dotados em toda a sua admirável organização. Abusaram eles da magnífica saúde que possuíam, saúde bem inapreciável de que o homem desdenha, fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino, que a solicitude do Altíssimo concede a criaturas com vistas a encorajá-las nos trabalhos dignificantes que lhes facultarão os lauréis do progresso espiritual. Sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador, aqueles nossos inditosos irmãos envenenaram os fardos preciosos com excessos de toda a natureza. Lentamente depredaram-nos com os abusos do álcool, intoxicaram com inalações do fumo, avitaram-nos com os vícios sexuais, brutalizaram-nos com imolações alimentares e moderações alimentares, desviando-se para a gula, o que, para eles, conquistou alterações das funções gástricas, engurgitamento das glândulas hepáticas, danificando lamentavelmente, por acúmulo de operosidade, o delicado aparelho digestivo que vedes acolá. No modelo primitivo, retardado naquelas estátuas que tanto admirastes, outros não satisfeitos com esse gravoso desrespeito a si mesmos, como o generoso doador de vida, o qual só por si responderia por um autêntico gesto de suicídio, incapazes de suportar as consequências de tanta intemperança, isto é, um câncer, muitas vezes a tuberculose torturante, uma úlcera, a neurastenia, um desvio mental, alucinações produzidas pelo péssimo estado do sistema nervoso, a hipocondria, enfermidades físicas, mentais e morais para si mesmos criaram, usaram de violência igualmente reprovável. Coroavam o acervo de inconsequências, destruindo completamente, matando brutalmente o fardo concedido pela bondade paternal de Deus, empunhando contra si próprios armas homicidas, eis todavia o resultado de que se apavoram. Não morreram, porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído, mas a individualidade que nele habitava. E agora, arrependidos, excruciados pela inalienável dor dos remorsos e convencidos do erro que praticaram, voltam ao teatro dos desatinos cometidos, animando argilas corporais não mais idênticas às destruídas por sua espontânea vontade, mas apropriadas ao gênero de expiação que criaram com a consciência natural das mesmas infrações. A essa altura, sentíamos-nos como fatigados de aflição, profundamente melancólicos. A realidade forte que se irradiava daqueles planejamentos, o próprio ambiente, contornado por sugestões inerentes às reencarnações expiatórias, infiltrava angustioso mal-estar em nossos corações, acovardando-nos até a ansiedade.
Mas o estado de apreensão e angústia era acontecimento tão vulgar em nosso ser que de nada nos queixamos, antes silenciávamos, pensativos. Convidou-nos a continuar ouvindo e em repouso, apresentando-nos confortáveis poltronas, onde nos sentamos. Em seguida, tomando lugar ao nosso lado, fraternalmente recomeçou o peroso irmão Clemente. Estais inteirado por irmã Celestina? E como se verifica a nossa internação neste departamento, para que me alongue nas mesmas exposições? Direi apenas que seremos por vós responsáveis enquanto durar a vossa existência planetária. Essa existência normal que criastes fora da programação estatuída pela divina providência. Assistiremos vossos momentos difíceis na ardência da expiação, enxugaremos vossas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novo ânimo nos vossos corações através de sugestões benéficas que não regatearemos em vosso favor. Segredaremos alvitres mediadores para as aflições que vos afligem através da vossa faculdade de intuição. Acessa pela soércia do sofrimento, zelaremos por vossa saúde, por vossas condições físicas, necessárias à permanência na experimentação terrestre. Vigiaremos para que não se agravem as provações, porque passareis, dadas as condições egoísticas que se mantêm as sociedades em que sereis chamados a testemunhar o arrependimento em que permaneceis, as quais vos poderiam dificultar demasiadamente a vitória, acumulando dores excessivas em vosso trajeto, já de si mesmo contaminado de urzes e espinhos. E somente encerraremos tão vasta como espinhosa missão quando cessada a vossa expiação reparadora do ato do suicídio. Cortarmos os lianos fluídicos que esnugam o fardo, tornando naturalmente cadáver, e vos reconduzimos para aqui, encaminhando-vos ao departamento do qual vos recebemos, e o qual, por sua vez, aguardará ordens do templo a fim de encaminhar-vos locais novos, que por direitos e afinidades vos convierem. Então, meus amigos, eles são ligados a essa colônia até que eles cumpram todas as dívidas que tiveram em função do suicídio. Eles vão encarnar, vão ser acompanhados. Se forem vitoriosos, voltam para aí e daí serão encaminhados para lugares melhores. Se eles falirem de novo, recomeçam o ciclo. Nós precisamos ter isso bem marcado em nosso conhecimento. Continuando. Jamais, repitamos, o retorno ao campo físico-material se efetivará a contragosto vosso. Poderá dilatar-se vossa permanência nesta colônia por longo tempo, porque contra a vossa vontade não reencarnareis. Isso no caso deles, porque aqueles do manicômio é imposto, certo? No caso do Camilo e os amigos, eles vão poder retardar se for o caso. Nem mesmo a soberana nem a lei soberana constranger-nos-vos-á a novas tentativas nas listas terrenas, porquanto um de seus mais sublimes dispositivos, que nos impulsiona a aquisição de honrosos méritos, é justamente não impor o cumprimento do dever a quem quer que seja, senão facultar a todos possibilidades de voluntariamente observá-lo. O mais que faremos, tendo em mira o animarmos para o formoso desempenho, é aconselhar-vos, procurando convencer-vos ao renascimento através do raciocínio, do exame dos fatos. Tais diligências, entretanto, serão efetuadas durante o estágio no departamento em que ingressastes, e não neste, conforme tivestes ocasião de observar durante as instruções que tendes obtido. Geralmente, porém, o suicida vê-se em tão precárias condições, quer físico-astrais, quer morais e mentais, que bem poucas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para a reencarnação. Ele próprio deseja-a ansiosamente, apressa-se em obtê-la, suplica a mesma ao Todo Misericordioso através de preces ardentes, não raro em ocasião inoportuna, o que nos força a contrariá-lo, obrigando a uma espera
que permitirá maiores probabilidades de êxito. Permitiu-se nosso respeitável expositor pequena pausa, durante a qual atendeu alguns discípulos que o consultavam acerca dos importantes serviços em elaboração. Observamo-lo com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Não distinguimos o que tratavam. Em compensação, notamos que conservava invariavelmente no delicado semblante sorriso cativador, que bem poderia ser o característico do seu ser eternamente afável. Irmão Clemente era, o demais, jovem e dotado de grande pureza de linhas. Dir-se-ia modelo ideal, que os estatuários da Grécia Antiga inspirou as obras-primas que nunca mais os homens produziram. Parecia não contar ainda aos 30 primaveras, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade que o vimos investido, pois então ignorávamos que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se sob o aspecto fisionômico que mais lhe for grato ao coração, como as recordações. Víamo-lo como se fora realmente um homem nobremente trajado com uniforme de falange, mas algo se irradiava de sua individualidade indefinível para nós, atestando sua excelente qualidade espiritual. Não obstante, o caridoso favor de materializar-se tanto, a fim de nos consolar e servir. Retornando ao nosso grupo, continuou o paciente grave. De toda a extensa falange de penitentes que por esses umbrais têm passado, excetuo da exemplificação em apreço os internos do manicômio, excessivamente prejudicados sob a pressão vibratória limitadíssima, reencarnarão sobre os imperativos da lei, mas igualmente assistidos pela paternal solicitude daquele que é o amor supremo para todas as criaturas. Não se encontrando em situação de facilitar auxílio em proveito próprio, suas lacunas serão preenchidas pelo seu guardião maior e demais guias dedicados, aos quais passarão a dirigir diretamente tudo o que de melhor convenha ao pobre tutelado, incapacitado para o exercício do raciocínio do livre-arbítrio. Faço um parênteses aqui. É como a criança de 7 anos, que não tem capacidade de escolher em que escola vai estudar. São os pais que determinam isso. Então, esses pobres do manicômio não têm capacidade de escolher que vida vão ter. Precisam os mestres, guardiões deles, serem os responsáveis por essas escolhas. E esses mesmos vão manter-se perto deles até que eles cumpram esse estágio. Não é? Vamos continuar. Ofereceu-nos a examinar certos mapas que lhe baloiçavam entre as mãos, tomados a um de seus discípulos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que as estátuas em tamanho natural eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade, porque representavam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Tomando das miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos daquelas, mas figuras esquálidas, torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior, caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes, tais como a paralisia, a cegueira, a demência, que tanto afligem as criaturas de todas as classes sociais terrenas. Fez-nos caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da formosa galeria das estátuas e explicou. Não se deixar entrever expressivo acento de tristeza, enquanto com assombro líamos sobre a placa do pedestal essa curiosa indicação. Vicente de Siqueira Fortes, nome fictício. Qualquer semelhante será mera coincidência. Nós já falamos isso no começo dessas leituras, não é? Que todos esses nomes são fictícios. Reencarnado a 10 de outubro de 1868. Deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos de idade,
ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos de idade. Vides essa miniatura? Continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos, pois assim alterada reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente, com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria a beleza não impõe esse estado dramático e feio às suas criaturas. Agora, o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retornar ao corpo carnal, nascer de novo, a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência. Urge ao demais que reencarne, com apenas 9 anos de estada no invisível. Olha só, ele ficou 9 anos apenas no plano espiritual. Porque tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral pela infernal resolução de matar a organização animal que, a fim de lograr compreensão que lhe permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne, única terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio, mas voltará plasmado no barro carnal sobre o molde perispiritual que no momento arrasta, o que significa dizer que renascerá enfermo, presa de males atrocíssimos, irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa, assim como que qualquer expressão de paz e de alegria. E tal seja aquela composição de paz, sifilíticos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras, etc., será possivelmente paralítico ou débil mental, ou ainda tuberculoso, etc., etc. Não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio, até que, de qualquer forma, se minorasse tão lamentável estado de coisas, a fim de não expor as situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação, perquirir desolado. Oh, não, absolutamente não conviria aos seus interesses espirituais semelhante delonga, tornou o erudito chefe do planejamento. Seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual enquanto se encontrar nesse estado. Cumpre-lhe refazer-se ao contato das forças vitais, que, com o suicídio, se dispersaram indevidamente pelo seu físico astral, com o qual concentravam poderosa afinidade químico-magnético-psíquica, dando em resultado esse tenebroso efeito. Esta inqualificável intoxicação perispirítica e mental, não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinaram para a verdadeira ideia de Deus. Mas, meu ilustre irmão, semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão de justiça celeste em qual tanta esperança depositávamos? Considerando o que há pouco afirmaste, isto é, se o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia esses desgraçados em seus renascimentos expiatórios? Que digo eu? Acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a essa falange infortunada? Existirá misericórdia no consentir a providência esse acúmulo de desgraças? Quando, infelizes que somos, se nos perdermos nos brenhais do suicídio foi porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência? Investiguei eu mesmo possuído de superlativa angústia? Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando seus protestos em consideração. Respondeu simplesmente com naturalidade desconcertante para nós. Esquecesses, meu amigo,
de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar, enquanto nos honramos com a sua sublime observação? Porque tanto se descuram os homens encarnados quanto ao dever de a si mesmos estudarem, a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitarem-se, dando a si mesmos o valor que merecem como criação divina que são? Ou de que cuidamos no momento? Apenas se trata de uma inobservância das mencionadas leis. É um simples efeito lógico de desarmonia, nada mais. É o que os homens inventaram para se torturarem, em desacordo com o que, para sua felicidade, o Criador estabeleceu com suas leis harmoniosas, imutáveis e perfeitas. Aliás, não é para aliviar o suicida, justamente, desligando-o desse estado de coisas insustentável para um espírito, que a lei o impele à reencarnação? O que julgarias então que faríamos a Vicente ou a qualquer um de vós sobre as vistas amorosas do médico celeste e os conselhos maternais de sua mãe, por quem somos orientados? A reencarnação para Vicente, tal como se acha ele, é tal como será ela. É a medicamentação apropriada para o caso. Reencarnado continuará albergado em nosso instituto. Estará da mesma forma hospitalizado pelo manicômio, tal como se encontra no momento, assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento, além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar, do departamento da reencarnação, da direção geral do templo, assim como pelos assistentes missionários nomeados pelo ato. Essa reencarnação que vos parece horrorizar será como uma intervenção cirúrgica melindrosa, medida drástica prevista pela grande lei para a reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura, reerguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades contundidas pelo traumatismo atroz. Se há amor e misericórdia em permitir a lei do retorno à arena carnal para a condição atual? Oh, como ousais conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que esta, de conceder ao Altíssimo novos ensejos para o grande pecador, denominado suicida, reerguer-se do báratro em que se despenhou, mas reerguer-se honrosamente sob a tutela do meigo nazareno, e à custa dos esforços próprios, da nobreza edificante, do dever fielmente cumprido? Porventura estará ele destituído dos direitos da criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Não lhe estão sendo, ao contrário, conferidas oportunidades preciosas com a reencarnação? Não estará porventura amparado hoje como amanhã pelos cuidados de Jesus Nazareno, paternalmente assistido por obreiros seus, por legionários de Maria, que o ajudarão na caminhada áspera desse calvário forjado do ato insano que praticou a revelia da lei de Deus? Espíritos que pairam em esferas celestes, como o próprio divino médico das almas, não estou porventura preocupados com ele, solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique no calor dos atos justos e meritórios, forrando-se da humilhante situação em que jaz, no momento dentro da mais breve prazo possível? Se ele sofre, de quem foi responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento lição magnificente que acumula sabedoria através da experiência? Quem na Terra ignora que o suicídio é infração que não se deve cometer-se por ser contrária à natureza e à lei do amor a Deus? Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo o reprova e condena. Aí está o porquê. O pensamento, a intuição, que o bom senso tem a deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. A Vicente, como vedes, a lei outorgara o sagrado direito de existir sobre a terra, animando um envoltório físico-mental perfeito, como este modelo que aqui se encontra esse pedestal. Que fez ele desse corpo, porém? Rejeitou,
espezinhou, atirou brutalmente à destruição, tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. Um insulto à lei, porém, muito caro, lhe há de custar. Espiará as consequências naturais do ato, reparará os desastres ocasionados a si mesmo, como a outrem. Se alguém além dele foi prejudicado, amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica do desatino praticado, até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído. Um outro templo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o carreiro normal da evolução, interrompido pela queda dos desvios do suicídio. Ele sofre, é certo, mas quem o fez sofrer? Por que sofre? Onde o maior responsável pelos seus sofrimentos? Contrafeito e triste, baixei a fronte, preferindo silenciar. Meus amigos, todo esse processo pode levar séculos para repor a um corpo sadio e perfeito que foi destruído por o suicídio. Foi um capítulo longo, com muitos ensinamentos preciosos. Conto com vocês no nosso próximo capítulo e aguardo ansiosa pelos comentários que possam fazer. Um abraço e até a próxima.